Olá pessoas, paz e bem, meu nome é Ian Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito, não, é mais um desabafo do que qualquer outra coisa. No vídeo de hoje eu queria falar sobre como eu percebi a minha mudança desde o período que eu comecei a caminhar na igreja. Esse vídeo não tem muita relevância, mas é mais uma coisa que eu tô fazendo pra mim, pra eu ter noção de como as coisas estão mudando. Quando eu comecei a caminhar na igreja, quando eu comecei a andar com o pessoal da igreja, quando eu comecei a fazer parte desse meio, né? Eu era uma pessoa muito chata. Eu era uma pessoa muito chata, porque eu simplesmente não aceitava as coisas como elas eram. Eu ficava questionando, eu ficava, mas por quê, por quê, por quê, por quê? Eu não aceitava, sabe? Eu era uma pessoa muito chata. Mas naquela época, eu percebi que eu ainda não tinha, que eu tinha tanta vontade de saber, mas tanta vontade de saber, que isso acabava limitando a minha mudança. As pessoas me falavam assim: as coisas vão mudar quando você decidir que elas vão mudar, não antes. E isso não fazia muito sentido pra mim, porque eu já tinha decidido pra mim que as coisas iam mudar. Já tinha decidido que tudo ia mudar, mas eu não tinha decidido de verdade. Esse era o problema. Eu não tinha decidido. Era uma decisão arrogante de um jovem que queria mudança, que queria resposta. Era só isso, não era mais nada. Não era uma decisão tipo, vou mudar porque isso é melhor pra mim, vou mudar porque, sabe, eu quero fazer parte da obra, eu quero ajudar, eu quero as coisas, entendeu? E eu tinha decidido isso, de uma decisão de um jovem arrogante que queria respostas, que eu preciso saber as respostas. Eu preciso saber as respostas. E não é isso, não é. Quando se trata de Deus, as coisas não funcionam com eu. Não é assim que funciona. E eu comecei a caminhar, né, esse processo de que eu estava de dureza no meu coração, de arrogância, de impetuosidade, né? Eu queria, para mim era uma aventura. Eu vou descobrir Deus. É uma aventura, vou, entendeu? E não é isso, não é realmente isso de verdade. Eu queria mudar, tinha decidido por mudar. Só que essa decisão tinha sido tão dura, tinha sido tão arrogante, como eu disse, que tinha fechado o meu coração para o processo que Deus queria realizar na minha vida. Meu coração estava fechado e mesmo que na minha cabeça eu queria, mas eu não queria de verdade. Eu ainda tinha medo, eu ainda tinha muita coisa que hoje em dia eu não tenho mais. E tudo bem se as pessoas não acreditarem, não é pra elas que eu tenho que provar alguma coisa. Não é pra elas. E tipo assim, sabe quando você percebe que as coisas não estão mudando, sabe? Quando as coisas estão se alterando, quando Deus começa a fazer a obra dele, quando Deus começa a realizar a obra dele, né? Ele foi quebrando esse sentimento no meu coração. E as coisas foram mudando. Eu fui começando a agir de uma maneira mais dócil. Eu fui começando a obedecer meus superiores, porque se você está na igreja católica, isso é uma coisa que você deve fazer com certeza, né? Ter obediência pelos seus superiores. E todo esse processo foi acontecendo e foi quebrando toda essa certeza no meu coração e as mudanças foram acontecendo. Eu comecei a frequentar a igreja por causa do grupo de jovens. Na mesma época que eu comecei a ir na missa, eles começaram a anunciar do grupo de jovens. E aí eu fui no grupo de jovens. Aí do grupo de jovens, eu entrei pra missa. Eu comecei a frequentar mais a missa. Da missa, eu entrei pra pastoral de Coroinhas. Da pastoral de Coroinhas, eu comecei a descobrir minha vocação. Da minha vocação, eu comecei a descobrir a necessidade de evangelizar e tudo foi acontecendo. Foi assim que as coisas foram acontecendo, sabe? E eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Você que ainda não procurou Deus, você ainda que não procurou uma conversão, não é tarde ainda. Ainda tem tempo. Vem.